Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei e agora vamos falar sobre uma derrota espetacular que o governo sofreu, causada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que ontem lançou um vídeo desmentindo todas as mentiras do que o governo do Pudim de Pinga, que o governo do Inácio fez com a situação do Pix. O que aconteceu? Nicolas Ferreira colocou este vídeo no ar e este vídeo teve mais de 200 milhões de acessos. Isso significa que quase um brasileiro no país assistiu o vídeo do Nicolas. Nesse vídeo ele explica como o governo quer monitorar o Pix e cobrar imposto de renda em movimentações até R$5 mil e para pessoas físicas até R$15 mil. Então, o Nicolas Ferreira lançou esse vídeo espetacular que mostrou direitinho o que o governo está prestes a fazer com você. A repercussão desse vídeo foi tão grande que o governo precisou recuar e revogar a portaria sobre monitoramento das transações a partir de R$5 mil no Pix. A decisão chegou um dia depois, como eu já falei, do Nicolas Ferreira postar um vídeo criticando a medida de cobrança de imposto de renda sobre o Pix. Mas antes de falar sobre a notícia, vamos para uma breve história do Pix. O Pix foi criado em 2016 pelo BC. Sim, não pelo BC daquele da música, mas pelo Banco Central. Em 2016, o Banco Central criou o Pix. 2018, todas as diretrizes do Pix estavam prontas no governo Temer e em 2020, no governo Bolsonaro, o Pix finalmente foi implantado como uma solução de transações para pequenos empresários, para o profissional liberal, para pedreiros, para pipoqueiros, até para advogados e médicos que prestam algum tipo de serviço e recebem os valores desse serviço prestado através do Pix, o que facilitou muito as transações, diminuiu os sequestros relâmpagos, a criminalidade, porque afinal de contas o pessoal não anda mais com dinheiro no bolso e as transações são feitas sem cobrança de imposto nenhum. Então o governo do vagabundo do Inácio, aquele Pudim de Pinga e o desgraçado do Tachad, o Bostad ficou de olho nessas transações, porque afinal de contas o grosso das transações eram feitas ou são feitas por profissionais liberais que fazem serviços esporádicos, como eu já falei, como pedreiros, pipoqueiros, alguém que tem uma barraquinha de cachorro-quente, ambulantes, vendedores de praia, que recebem o seu dinheiro através do Pix. Então o olho gordo do Tachad se voltou para essas pessoas para que eles pudessem cobrar mais imposto de renda. Pois bem, e o Nicolas Ferreira fez um vídeo falando sobre a mentira que é esse monitoramento, que é a taxação do Pix. Porque isso é muito mais do que uma taxação. O Pix foi criado realmente para substituir a CPMF e como é de todo o governo fazer realmente esse monitoramento e cruzar informações do imposto de renda. Foi justamente para isso que o Pix foi criado. Mas no governo Bolsonaro ele impediu que houvesse um imposto sobre o Pix e que houvesse esse monitoramento, esse cruzamento de informações para a cobrança de imposto. Então o que aconteceu? O governo do Pudim de Pinga, como eu já falei, vai revogar a portaria da Receita Federal 2019 de 2024 e a medida ampliava esse rastreamento de operações financeiras realizadas pelos contribuintes não, né? Pelos pagadores de impostos, como eu costumo dizer, porque contribuição você faz quando você quer, imposto é imposto e você é um pagador de imposto e não um contribuinte. Pois bem, essas movimentações eram feitas pelo Pix e o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, declarou numa coletiva de imprensa que decidiu revogar o ato, pois isso virou uma arma na mão de criminosos. Não aceitaremos o uso do nome da Receita para dar golpes. Isso é uma completa mentira, porque a Receita Federal, sim, queria monitorar e na frente ela ia taxar as transações em Pix, sim, porque a ideia do Pix era fazer essas transações substituindo
a CPMF. Inclusive, isto foi planejado no governo de Jair Bolsonaro, porque Paulo Guedes queria criar um imposto ou uma taxação sobre o Pix, mas Bolsonaro não deixou e a pressão popular foi grande. Então é isso que eu costumo dizer, gente. O deputado Nicolas Ferreira teve a força deste vídeo, onde ele esclareceu tudo que o governo está querendo fazer, né? As armadilhas que o governo queria jogar à população, e isso se virou contra o próprio governo. E isso provou que as redes sociais importam sim, que mobilização nas redes sociais do povo importa. Os políticos têm medo da população, os políticos têm medo do povo, por isso que eu acho que já passou da hora de a gente ir para a rua pedir o impeachment deste vagabundo, descondenado ladrão, desgraçado, que está desgovernando o nosso país. Então, deixar bem claro que as redes sociais, sim, têm o poder de dar medo para os políticos, têm o poder de sufocar decisões arbitrárias, como a gente já viu no governo, no desgoverno do Lula, e como diz a reportagem aqui, PT está de olho no seu Pix. A medida provisória equipararia o pagamento do Pix a pagamento em dinheiro e vedará a cobrança do valor diferente entre dinheiro vivo e Pix, disse o Bostad, né? Então, o Tachad disse aqui que para evitar judicialização e mentiras, a Receita Federal está revogando a medida que fazia esse monitoramento do Pix. O Jorge Bessias, lembra do Bessias da época da Dilma, que era o menino de recados, que ia levar um papel para o Lula assinar, para assim ele se tornar ministro e ter sua imunidade decretada, assim ele não seria preso? Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom. Bom. Só isso, espera aí que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui. Fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Pois é, esse é o Jorge Bessias, o imbecil que hoje trabalha na PGR. Então, o Jorge Bessias disse que ia falar como vamos chegar aos autores das fake news. Então, ele promete uma caçada aos autores de fake news, o que não é crime. Eu canso de repetir, fake news e liberdade de expressão ainda não é crime nesse Brasil. Tudo isso para resguardar as pessoas. Então o governo está preocupado em proteger você. O governo está sempre preocupado em tomar conta de você, né? Tanto é que o Pudim de Pinga proibiu que as crianças usassem celulares em escola. Por mais que isso seja ruim, o governo não tem o direito de legislar sobre a propriedade privada, sobre o seu celular. Se você quer que seu filho não use celular, procure uma escola que proíba a utilização do celular. Mas não venha com esta merda do governo achar o que é bom para você. O governo não tem que achar o que é bom e o que não é para você. Então a portaria do ministro da Fazenda foi alvo de duras críticas nas redes sociais, principalmente por parte dos comerciantes e trabalhadores informais. Como eu falei para vocês, os ambulantes, os vendedores de praia, o cara da pipoquinha, o sorveteiro, que teriam, né, suas transações monitoradas pela Receita Federal. E à medida que começou a valer no dia 1º de janeiro, o fisco poderia acessar informações chamadas instituições de pagamento de empresas que realizam transações, mas não ofertam empréstimos. Então, todas as contas de pessoas físicas que movimentassem mais de 5 mil por mês e de pessoas jurídicas que movimentassem mais de 15 mil por mês teriam seus dados informados automaticamente na Receita Federal. Então, gente, o que a gente aprendeu disso tudo? Que as redes sociais, sim, têm poder e que se o povo quiser, ele pode se revoltar e derrubar esse maldito do Lula. Por isso que eu acho que ainda a gente deve ir para as ruas e protestar. E se você tem um e-mail no Gmail, por exemplo, você já tem um canal no YouTube e você pode fazer seus vídeos também protestando contra essas arbitrariedades do governo. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, comentar aqui embaixo o que você achou do governo ter fugido dessa história de monitorar
o Pix porque eu acredito que o governo conseguiu destruir a imagem do Pix e poucas pessoas agora vão voltar a utilizar o Pix como utilizavam antes, né? Antes o Pix era usado sem medo nenhum. Agora vocês podem ter certeza que para o futuro esta lei vai voltar, isso vai voltar para a pauta e ainda uma taxação sobre essas transações no Pix vão ser consideradas. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já!